Olá! Não se esqueça de ativar as legendas. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Vou Aprender Português. Meu nome é Diego Brian e eu sou professor de português para estrangeiros. O vídeo de hoje é muito especial porque eu vou receber a professora Camila do canal Brasileirices. A Camila também é professora de português para estrangeiros e ela é especialista em literatura. Por isso, nós vamos conversar um pouco exatamente sobre esse assunto, a literatura, e ela vai dar algumas dicas de como utilizar a literatura para aprender português. Vamos ver como foi essa conversa. Oi Camila, boa tarde, seja bem-vinda ao canal Vou Aprender Português. Oi, Diego, obrigada. Boa tarde para você também. Boa tarde de São Paulo. Muito bem, Camila, você pode se apresentar e falar um pouco sobre você e seu trabalho? Claro, prazer para quem está me assistindo aqui. Eu sou a Camila, eu sou professora de português para estrangeiros há um tempo já. Comecei em 2012, sou formada em letras, fiz minha graduação aqui em São Paulo. Eu disse para vocês que eu estou em São Paulo, eu sou de São Paulo. E estou nessa jornada como professora de português para estrangeiros desde 2012. Também fiz um mestrado em literatura. Então, eu tento unir minhas duas paixões, que são língua portuguesa e cultura brasileira, com a literatura do Brasil. E você fez então um mestrado em literatura e crítica literária, certo? Esse é o título oficial. E você pode falar um pouco mais sobre essa sua formação do mestrado e o que te levou a escolher essa área especificamente? É uma boa pergunta. Vai ser quase uma análise, uma sessão de terapia. Bom, no início de tudo, quando eu ainda era adolescente, na verdade não era essa a minha opção. Eu era muito obcecada com jornalismo e a minha ideia era ser jornalista. Mas a vida aconteceu, algumas coisas mudaram e eu fui parar na área da letras, estudar língua portuguesa. Tive alguns anos da minha vida trabalhando em editoras e foi trabalhando para o ramo editorial que eu conheci o português para estrangeiros. Eu ainda não era professora, eu não tinha intenção de ser professora, mas eu trabalhei em uma grande editora aqui de São Paulo que tinha como carro-chefe um livro de português para estrangeiros, que provavelmente muitos dos inscritos do seu canal já estudaram ou já usaram, ou os professores, que é o livro Bem-vindo. Então, eu fui estagiária dessa editora e foi assim que eu descobri essa área de português como língua estrangeira. Iniciei a minha carreira, a minha jornada como professora e finalizando essa minha licenciatura, eu ainda tinha uma paixão e um interesse muito grande pela literatura do Brasil. Então eu decidi estudar um autor do modernismo brasileiro. Esse autor se chama Mário de Andrade. E fiquei 2 anos estudando a poesia desse autor. Mas eu já era professora de português para estrangeiros nessa época. Então, foi isso. Legal, legal, muito bom. E como você trabalha com a literatura dentro das suas aulas de português como língua estrangeira? Ai, que legal. Essa pergunta é muito boa, porque a gente tem essa sorte, né, Diego, de viver num país que tem uma literatura tão maravilhosa, tão rica, tão diversa também. Então, as possibilidades são infinitas. Mas, para resumir a resposta, eu uso muito contos e crônicas, que são leituras mais breves, leituras mais curtinhas, estão sempre muito presentes nas minhas aulas. Também uso poemas, especialmente para praticar um pouco de pronúncia com os estudantes. E desde o ano passado, oficialmente, a gente criou o Clube de Literatura Brasileira, um projeto do Brasileirices, e a gente se encontra uma vez por mês com estudantes do mundo inteiro para discutir alguns textos de autores brasileiros. O projeto tem sido muito, muito, muito legal. Os alunos são maravilhosos
E a gente fica na sexta-feira, uma sexta-feira por mês, discutindo literatura brasileira. Uma sexta-feira à tarde no Brasil, então é uma maneira muito gostosa de encerrar a semana. Entendi. E como os estudantes podem se inscrever para participar? Ai, que ótima pergunta! Então, lá no site www.brasileirices.com/literatura, vocês têm acesso a toda a programação e lá é possível fazer a inscrição para você que é estudante a partir do nível intermediário. Você será bem-vindo fazer parte do nosso clubinho. Muito bem, o link então vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Obrigada! E quais são as obras que você acha que todos os estudantes deveriam ler? Nossa, que pergunta difícil. Que todos os estudantes devem ler. Bom, não tenho muita certeza, mas eu diria um gênero e não um autor ou um título. Justamente porque a gente trabalha no clube, eu acho que contos e crônicas têm essa característica de serem leituras mais breves, né? Tem poucas páginas. Então eu acho que é uma ótima ideia para quem está começando e entrando no mundo da literatura em uma língua estrangeira. Dá um ânimo, né, quando você termina uma história e depois já tem outra e outra, porque são leituras de poucas páginas. Então eu diria que procurar por contos e crônicas é uma boa ideia. Também estou deixando a recomendação, pedir para o Diego colocar o link aqui embaixo também, de 2 sites que têm contos e crônicas abertos da literatura brasileira, o Portal da Crônica Brasileira e um site de contos, que é uma boa ideia para você que quer começar, pesquisar e você pode procurar por autor e etc. Vale muito a pena. Legal, muito bem. E você mencionou que o clube e participar de projetos que envolvam literatura é bom para estudantes que já têm um nível intermediário ou estudantes de nível avançado. Mas você tem alguma recomendação para pessoas que estão começando a aprender português agora? Nossa, com certeza, né? Inclusive, acho que é muito importante tirar essa ideia de que literatura é só para níveis avançados, né? Porque a gente sabe que não é assim e a gente trabalha, né, literatura nas nossas aulas desde os alunos mais básicos. No geral, as obras infantis são bem legais para trabalhar com alunos bem básicos. E eu entendo a dificuldade do estudante que está fora do Brasil de comprar essas obras, né? Às vezes é muito difícil ter o acesso, não tem uma biblioteca com livros em português, às vezes o livro não chega, ou quando chega é caríssimo. Então, eu também estou deixando uma recomendação de um projeto gratuito de um banco brasileiro, o Banco Itaú. Não é uma publicidade do banco, mas o Itaú tem um projeto muito interessante que se chama Leia com uma Criança. E lá vocês podem baixar gratuitamente vários livros infantis. Acho que é uma boa ideia para quem está começando no mundo da leitura. E se você já não é tão básico assim, tem algumas leituras infantos, juvenis ou mesmo crônicas, que é uma leitura mais para adultos, que você pode procurar, que eu acho que vai valer a pena. Legal. E a minha última pergunta para você é: qual é sua obra de literatura favorita? Não sei. Não sei, assim, eu estava até pensando quando você me falou sobre essa pergunta. Não tenho, é impossível para mim responder essa pergunta, mas como eu não tenho uma resposta fechada, eu vou indicar 2 autoras brasileiras que são as minhas favoritas. Então, espero que sirva como resposta, que são Clarice Lispector e Lígia Fagundes Telles. São a nata da literatura brasileira, 2 autoras fantásticas que também produzem contos maravilhosos. Então, eu deixo de recomendação e convite para o pessoal conhecer e ler mulheres, mulheres brasileiras. Muito bem. Muito obrigado, Camila. Acho que suas dicas foram muito, muito boas.
Espero que as pessoas tenham gostado de assistir essa conversa. Eu gostei bastante. E seja bem-vinda. Volte mais vezes a participar. Ai, que delícia! Obrigada! Muito obrigada. Um abraço para os seus seguidores e tamo por aí. Obrigado. Tchau, tchau. Lembrando que todos os links mencionados pela Camila vão estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E por hoje é só, espero que esse vídeo tenha sido útil. Não esquece de clicar no like se você gostou e se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos. Aqui na tela eu vou deixar mais 2 vídeos para você continuar aprendendo português.